Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas, vamos a mais uma videoaula, dessa vez tratando dos exercícios aqui da página 53, exercício 41, que diz o seguinte: determine o coeficiente angular de cada reta. Bem, o coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo do x, ok? Então, na letra A temos 30 graus. Então, a nossa equação da reta no seu formato reduzido é essa aqui, onde esse m é justamente a tangente do ângulo alfa. No caso aqui, o alfa, ele é justamente o 30 graus. Assim, tangente de 30, você vai lá na tabela, né, consultando a tabela, ver que é raiz de 3 sobre 3. Agora, na letra B, nós temos a reta, que ele considera aqui, formando um ângulo de 105 graus, né? 105 graus não é um daqueles ângulos clássicos, né? Porém, você pode calcular, né? Ou por sua calculadora, né? Já que o m aqui, o coeficiente angular da reta, que é tangente de 105 graus, você pode usar uma calculadora científica, ele vai dar um valor, né, decimal, né, aproximado, equivalente a menos 2 menos raiz de 3. Mas como você pode usar isso aqui sem o uso da calculadora? Basta aplicar a tangente da soma, né, que é este valor aqui, né, que você pode aplicar a fórmula da tangente da soma, tangente de 45 mais tangente de 60 graus, 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 60 graus, certo? Então, a gente pode fazer essa conta aqui rapidamente, ó. Tangente de 45 é 1, 60 raiz de 3, aqui é 1 menos 1 vezes raiz de 3, certo? Isso aqui vai dar 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3, né? 1 menos raiz de 3. Então, a gente pode muito bem racionalizar, né, esse denominador, né? A gente aplica o conjugado, né, para aplicar produtos notáveis aqui. Separar aqui, né? Isso aqui vai ser 1 mais raiz de 3 vezes esse valor aqui vai dar 1 mais raiz de 3 ao quadrado, né? E aqui embaixo vai ser quadrado primeiro menos o quadrado do segundo, né? Ou seja, aqui vai ser 1 mais 2 vezes raiz de 3 mais 3 sobre menos 2. Então vai ficar, aqui vai ficar 4, então vai ficar menos 2 sobre menos raiz de 3, que é justamente o que a gente encontrou aqui, certo? Ok? Então, a gente pode usar muito bem os conhecimentos de trigonometria, certo? Vamos lá, vamos agora ao 58, página 58, exercício 50, exercício 50, ok? Ele diz o seguinte: escreva a equação reduzida da reta apresentada em cada item. Bem, nessa reta aí, o ângulo é de 135 graus. A tangente de 135, né? A gente... 135 é 90 mais 45. Vai dar menos 1, né? Vai dar menos 1. Então, é letra A, né? Além disso, passa... Vou ter alguma coisa errada. Página 58 é 50, isso mesmo. Não, é 50. Eu estou resolvendo 49, ó. Estava resolvendo isso. Isso aqui é tangente de 135. Eu estava começando a fazer menos 1, esse valor aqui, né?
Aí passa nesse ponto, a gente fazia a conta, acharia a fórmula, mas a gente está resolvendo os 50. Então me desculpa aí, vamos lá. 50. Qual é a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 5, 7 e tem coeficiente angular 2, né? Então, se é reduzida, o formato é esse aqui, né? Y igual a mx mais n. Coeficiente angular é 2, então vai ficar 2 aqui. E aí a gente usa o ponto que ele deu, que no caso é 5, 7, então 5 é o x, 7 é o y. O que falta justamente é a incógnita n, que é o coeficiente linear. A gente fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 10, 7, então 7 menos 10 vai dar menos 3. Então, se n é menos 3, já tem um m que é 2. Então, a equação da reta fica igual a y, 2x menos 3. Certo? Na letra B, ele quer a equação da reta que passa pelo ponto B igual a menos 2, 0 e tem coeficiente angular menos 4. Né? De novo, um exemplo bem parecido com o anterior. Passa nesse ponto, menos 2, 0. Certo? Se ele deu o coeficiente angular m igual a menos 4, o formato da equação reduzida é mx mais n. Então, substituindo aqui por menos 4, ele passa nesse ponto, então o x eu substituo por menos 2, o y por 0, a gente acha o n igual a menos 8, então a equação fica sendo a reduzida, obviamente, menos 4x menos 8. Na letra C, que passa pelo ponto C, 12, 4, e é paralelo ao eixo das ordenadas. Bem, quando ele é paralelo a algum eixo, ele não é uma equação desse formato. As equações que são paralelas a eixos, ou elas são x igual a uma constante, k, né? Essas aí são retas verticais, portanto, paralela a OY, e y igual a constante, né? No caso, retas horizontais, portanto, paralelas ao eixo do x, certo? Nesse caso aqui, se ele passa no ponto C igual a 12, 4, e ela é paralela, essa reta R ao eixo OY, ela só pode ser x igual a constante, certo? X igual a constante. E no caso, a constante tem que ser o 12, porque se ela passa no 12, então só pode ser x igual a 12. Lembrando das aulas, que foi uma das primeiras retas, de equações de reta que a gente viu, foi justamente os casos particulares das equações de reta, que são as retas paralelas aos eixos, né? Ou as retas estão nos eixos, né? Ou elas são paralelas aos eixos. Então, nesse caso, elas vão ser sempre x igual a constante, se forem retas verticais, ou seja, paralelas ao eixo OY, ou o próprio eixo OY, e y igual a constante, que são as retas, as equações das retas paralela ao eixo do x, ou o próprio eixo x, no caso da reta ser y igual a 0. Bem, então vamos agora à letra D, para encerrar esse 50, que diz o seguinte: passa pelo menos pelos pontos, D igual a 0,6 e E igual a menos 3, menos 9. Né? Então, aqui, nesse exemplo, se ele passa nesses dois pontos, 0,6, né? E E igual a menos 3, menos 9, né? A equação da reta é igual a mx mais n. Essa primeira equação, quando a gente substitui y por 6 e x por 0, a gente já acha o n, que no caso n vai ser igual a 6, ok? Essa é a equação 1, ela já está prontinha. Quando eu substituo outro ponto na mesma equação, então y igual a menos 9, x igual a menos 3, certo? Aqui no lugar desse n eu já posso substituir o 6. Aí fica, né, substituindo 1 em 2 nessa segunda equação.
a gente chega, né, à conclusão que é 5... vamos fazer a conta aqui, né? 3x sobre 15, né? Passando para cá, então m é 5. Então fica 5x mais 6. Ok? Beleza. Bem, seguindo aí o nosso exercício, vamos ao exercício 53. Exercício 53. Interessante esse, né? É o exercício Enem, né? Ele diz o seguinte: um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos são dados em quilômetros. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha de metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P igual a menos 5 localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já está prevista a construção de uma estação no ponto B. Bem, esse é o tipo de exercício, né? Ele é múltipla escolha, em que a gente, para facilitar, para não ter que fazer muita conta, a gente precisa utilizar as respostas. Bem, a gente olhando aqui o nosso gráfico, o que é que a gente tem? Menos 5 é um ponto que está mais ou menos aqui. Ou seja, a distância dele até a linha de metrô é justamente esse segmento, dada por esse segmento aqui. Mas veja, não é a distância que está em questão aqui, porque nem sempre a distância da estação é a distância do ponto ao metrô. Aqui, o ideal é se ter uma estação justamente aqui, mas isso não quer dizer, né, que seria o ponto menos 2,2, que é o ponto onde você tem a menor distância, né, ou melhor, a distância da reta até esse ponto, e que seria a menor distância do hospital, que está localizado nesse ponto, até uma estação. A estação foi dada alternativas aqui, ó, para a colocação da estação, né? A resposta é uma dessas aqui. Então, a gente tem que atacar esse problema, infelizmente ou felizmente, observando a resposta. Veja, vamos excluir de cara aquelas alternativas que tem um ponto que está fora da linha de metrô. Porque, veja, se ela está aqui, a nossa escala do desenho é de 1 km. Cada traço desse é 1 km. Né? Ninguém constrói uma estação 1 km do metrô. Ok? Não dá para fazer isso. Então, a estação tem que ser em cima da reta. Então, a gente tem que considerar apenas as alternativas que estejam com pontos sobre a reta e que estejam, já que ele falou que a estação está posicionada de forma que o pleito dos moradores aí, do pessoal, é satisfeito. Ou seja, se eles pediram para estar a menos de 5 km, a alternativa tem que dar as duas condições, ou seja, tem que ser um ponto da reta que esteja a menos de 5 km, ou seja, 5 unidades aqui de cálculo, né, porque as unidades aqui são quilômetros,
do ponto P, no caso menos 5, 5, onde vai localizar o hospital. Veja, então vamos lá. Vamos primeiro aqui analisar a alternativa, essa alternativa aqui, que é menos 5, 0. Menos 5, 0. Menos 5, 0 está fora. Olha, está fora. Menos 5, 0 está aqui. Então ele não pode ser considerado. Está totalmente fora. Menos 5, 0. Menos 3, 1. Menos 3, 1. Ele é um ponto, ó, menos 3, 1. Menos 3, 1. Ele é um ponto da estação. Ótimo. Então é um candidato aqui à solução. Menos 2, 1. Menos 2, 1 é um ponto que está aqui, ó. Ele não está sobre a linha do metrô. Então, ele também está fora. Menos 2, 1. 0, 4. 0, 4 é um ponto que está aqui, ó. Certo? Ou seja, candidatos aqui, eu tenho este e o 0, 4. Certo? E, finalmente, 2, 6. 2, 6. 2 está aqui, 6 está aqui. Bem, fazendo bem o desenho, explorando bem o desenho que é dado, a gente nem precisa fazer conta para ver que a alternativa correta é o que aí, pessoal? É menos 3, 1. Porque é o único dos pontos que estão sobre a linha onde o metrô passa que visivelmente tem a distância mais próxima, né, a menor distância da estação para o... Tem uma estação aqui, possivelmente aqui. Então, a menor é essa aqui. Então, tem que ser esta a resposta, já que ele não está na distância entre os pontos. Então, não tem uma estação aqui, né? Seria menos 2, 2. Então, a alternativa correta é a B, né? Mas, para não ficar assim, desse jeito, tá aqui as contas. O que é que a gente usou? Usamos a distância de um ponto a uma reta, certo? Aqui está a equação da reta. Se a equação da reta é essa, reduzida, essa aqui é geral, então isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, né? O valor das coordenadas aqui são menos 5 e 5. Então, aplicando a fórmula, a gente chega que a distância do hospital ao metrô é de 4,2 km. Mas nesse ponto não tem estação. Aí eu vou para os candidatos. Vou pegar aqui logo o primeiro candidato, que é o menos 3, 1. Vamos lá, pegar o menos 3, 1. Pegando o menos 3, 1, né? A gente chega na conta aqui, ó, que ele dá 2 raiz de 5. O raiz de 5 é aproximadamente 2,24, então dá 4,48, portanto, abaixo dos 5 quilômetros que a comunidade quer. Está um pouquinho acima do valor ideal, que seria esse, 4,2, então aqui é 4,48. Vou fazer para desencargo de consciência essa conta aqui, dessa distância do ponto P até o ponto B, que é o 40, ó. O 40, que é aparentemente o mais próximo, ao fazer esta conta, a gente acha 0 menos 5, 0 menos 5, certo? 0 menos 5, que é a abscissa desse ponto P aqui, e 4 menos 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, é 1. Vai dar raiz de 25, que já é um número maior que 1. Porque raiz de 26, que é um número maior que 5, né? Porque raiz de 25 é que é 5. Então, raiz de 26 é um número maior ainda do que 5. Então, isso aqui já está fora. Então, este número aqui já tem 5, um valor acima, essa distância aqui, acima de 5 km. Esse aqui vai ter mais ainda, então a resposta tem que ser esse. Vocês estão prevendo a estação aqui, essa estação, ela tem uma distância para o hospital
menor do que 5 km, como o pessoal lá pleiteou, né? Então a resposta é a letra B. Vamos ao 61 agora. O 61, ele diz o seguinte, escreva a equação geral da reta que passa pelos pontos indicados. Né? Uma questão fácil, né? Equação geral. Como é que a gente faria, né? A equação geral. O cálculo que já nos dá a equação geral, é esse cálculo aqui do determinante. Então, o que é que eu fiz? Com as coordenadas menos 8 e 3 e 0,4, nós fizemos uma linha, né, duas linhas de uma matriz. Essa matriz até aqui, ó, até essa pontilhado aqui, ok? Complementando com 1. E com x, y eu botei um ponto genérico. Então, ao calcular esse determinante igual a zero como está aqui, a gente tem todos os pontos que são colineares a esses dois pontos dados, ou seja, a gente vai poder traçar toda a equação, encontrar a equação de reta inteira, que é o lugar geométrico dos pontos que são colineares a esse aí. Então a gente acha justamente a equação, né, ao fazer essa conta, o cálculo do determinante e reduzir esse valor aqui, menos x mais 8y menos 32 igual a zero. Essa é a equação geral dessa reta gerada por esses dois pontos, né? Na sequência, temos o letra B, que foi, eu não vou resolver, não vou comentar, mas está resolvido aqui. Vou dar um tempo aí para que vocês vejam a solução. E vamos logo para o 62, que será o último, porque o vídeo já está caminhando para o final, né? O 62 diz o seguinte, ele é batizado aqui como desafio. Escreva a equação geral das retas que passam pelos vértices opostos de um quadrado localizado acima do eixo das abscissas e cujos pontos A, 0, 0 e B, menos 1, 3 são vértices consecutivos. Bem, então fazendo desenho, sempre faço desenho para ajudar. Está aqui o A, 0, 0, e o B, que é menos 1, 3, ele diz que são consecutivos. Então, começa aqui, ele é o segundo ponto. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Então, se ele é um quadrado, esse tamanho aqui, ele permanece aqui, eles são paralelos e são congruentes. Então, ele vai ter um ponto aqui, que é o outro extremo, outro vértice do quadrado, e finalmente um quarto aqui, de tal forma que isso aqui forme um triângulo. Ele diz que ele quer saber as retas que passam pelos vértices opostos. Então, isso aqui é uma reta R, então passa por esse vértice e o oposto a ele, então ele vai ter uma reta aqui. E nos outros dois passa uma outra reta. O que é que a gente sabe? Que isso aqui são diagonais do quadrado, então eles formam um ângulo reto entre eles aqui, ok? Bem, aqui está a solução, faltam 2 minutos para o vídeo, então vamos tentar fazer rápido isso aí. Bem, vamos partir do seguinte, dos pontos, né? O que é que eu fiz? Eu tentei determinar logo a equação de uma das retas, eu escolhi esta daqui, que tem como pontos o ponto B, menos 1, 3 e 3, 1, coloquei como linhas de uma matriz, né? Complementei com um ponto genérico, XY, e uma coluna de 1. Calculei o determinante daquela mesma forma que a gente usa para determinar a equação da reta através de determinantes, usando o que a gente aprendeu com pontos colineares. Beleza? Então, aí, ao fazer isso, a gente encontrou essa equação aqui, né? Ao calcular o determinante e reduzir. X igual a x mais 2y menos 5 igual a 0. O que é que a gente sabe? A gente sabe que, como essas retas elas são perpendiculares entre si, então o coeficiente angular de uma é menos o inverso da outra, ok? Então, se ele é menos o inverso da outra, se esse coeficiente aqui a gente bota no formato reduzido, ok? Ao colocar no formato reduzido, a gente conclui que a equação da reta aqui, ó, é y igual a menos 1/2 de x mais 5 meios, ok? Então isso quer dizer que a outra reta, a reta R, vai ter coeficiente 2, tá vendo? Então, partindo disso, eu chego em que
a reta R, ela tem, e como ela passa na origem, ela só pode ser y igual a mr, x, ok? Porque ela é linear. Assim, ela fica sendo r igual a y igual a 2x, ok? Fico por aqui, o vídeo está chegando ao fim. Uma boa para vocês, até mais.